uma luz eterna, e o seu Deus será a sua glória. Quando a Bíblia diz que essa cidade reflete a luz, não é de qualquer combustão material, não é de qualquer consumo de combustível. A luz do mundo vem do próprio Cordeiro, e ele será a luz da cidade naquele tempo. Não é de se admirar que Paulo tenha descrito nosso futuro dessa forma, em 1 Coríntios 2, versículo 9, onde ele disse: está escrito, coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A Bíblia previu o tempo em que os céticos zombariam da própria ideia do retorno de Cristo. Segundo Pedro 3, versículos 3 e 4 nos diz: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão, seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os nossos antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas a Escritura é nem vaga nem equívoca em termos da promessa do retorno de Cristo. Uma proporção substancial, por algumas contas, até 1/5 da Escritura é profética. E possivelmente 1/3 ou mais das passagens proféticas se referem à segunda vinda de Cristo ou eventos relacionados a ela. É o tema central tanto da profecia do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. E independentemente do que os zombadores digam, Jesus está voltando. A história do mundo está avançando em direção a uma conclusão, e a conclusão já foi ordenada por Deus e predita nas Escrituras. Deus não é negligente quanto à sua promessa. Cristo retornará. Uma coisa irônica é que vivemos em um tempo em que até os zombadores estão em um estado de expectativa bastante temerosa. O terrível potencial de perturbação global existe em vários níveis. Mesmo os secularistas mais veementes devem reconhecer o potencial muito real de que o mundo como o conhecemos poderia terminar a qualquer momento. Seja através de guerra termonuclear, desastre nuclear, crise potencial, vários desastres ecológicos. De fato, a maioria das pessoas reconhece que este mundo não pode existir para sempre, e enfrentamos lembretes constantes disso. Durante quase todo o século XX, uma série interminável de livros, artigos, estudos científicos e até produções de Hollywood atacaram a consciência pública e nos advertiram que, se não mudarmos coletivamente a forma como vivemos juntos com o nosso pequeno planeta, sairemos da existência. No entanto, a forma como eles percebem o fim é diferente do que a Bíblia nos diz. Como vai acabar? Podemos saber? Sim, podemos. A Bíblia dá uma resposta muito clara e direta. O mundo, como o conhecemos, terminará com o retorno de Cristo. A história do mundo culminará em seu retorno literal e corporal à Terra. Isso é tão certo quanto qualquer verdade nas Escrituras. Há uma razão pela qual sabemos que Cristo está voltando novamente, e isso é porque o ensino de Cristo o exige. As próprias palavras de Cristo também deixam claro que ele retornará. Seu ensino terreno estava repleto de referências a uma segunda vinda. Muitas de suas parábolas falavam disso. De fato, os evangelhos incluem capítulos inteiros lidando com eventos relacionados à segunda vinda. Por exemplo, Mateus 24 a Mateus 25 e Lucas 21. Na noite de sua traição, Cristo disse aos discípulos em João 14, versículos 2 e 3: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não apenas a credibilidade de Deus está em jogo na segunda vinda, mas também a credibilidade de seu Filho. Se Jesus não voltar, ele é um mentiroso, mas suas próprias palavras são uma garantia divina de que ele voltará. Romanos 3, versículos 4 a 6 diz: de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça ressalta a justiça de Deus, que diremos? Deus é injusto ao trazer a sua ira sobre nós? Estou usando um argumento humano. De maneira nenhuma. Se assim fosse, como Deus julgaria o mundo?
No meio de um julgamento por sua vida, Cristo afirmou sua própria divindade ao fazer um anúncio triunfante da segunda vinda nos termos mais absolutos. Ele disse ao sumo sacerdote em Marcos 14, versículo 62, Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. E pouco tempo antes disso, Cristo havia revelado o panorama dos eventos vindouros a seus apóstolos no Monte das Oliveiras. Ele falou sobre a destruição de Jerusalém, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem e a reunião dos eleitos. Tudo isso foi uma preparação para o evento final e glorioso que todos os crentes anseiam, a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo não é apenas uma doutrina teológica, mas uma realidade iminente que deve moldar nossa vida, nossa ética e nossa esperança. É o clímax da história da redenção, o momento em que todas as promessas de Deus encontrarão seu cumprimento completo. É a esperança da Igreja e o destino de todo crente em Jesus Cristo. No Monte das Oliveiras, ele disse aos discípulos em Mateus 24, versículo 27, Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele acrescentou essa descrição vívida em Mateus 24, versículos 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Em Lucas 19, versículo 11, ele contou uma parábola para ilustrar o reino de Deus, pois estava perto de Jerusalém, e as pessoas pensavam que o reino de Deus estava prestes a aparecer. Ele enfatizou regularmente que o aspecto de seu reino em operação desde a sua primeira vinda até agora é espiritual e invisível. Em Lucas 17, versículos 20 e 21, ao ser questionado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, pois o reino de Deus está dentro de vós. Como resultado, suas parábolas frequentemente retratavam um governante que, após ir para uma terra distante, retorna para governar pessoalmente. A história em Lucas 19, versículos 12 a 27, ilustra uma situação específica. Ele disse, Um homem nobre partiu para uma terra distante, para tomar para si um reino e depois voltar. Então ele chamou 10 de seus servos e lhes deu 10 minas e disse, Negociai até que eu venha. Mas seus cidadãos o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele dizendo, Não queremos que este homem reine sobre nós. Quando ele voltou, já tendo recebido o reino, mandou chamar aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber quanto cada um tinha lucrado. O primeiro veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele respondeu, Muito bem, servo bom, porque foste fiel no mínimo, terás autoridade sobre 10 cidades. O segundo veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E ele lhe disse, Sê tu também sobre 5 cidades. Então veio outro servo e disse, Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço. O mestre respondeu, Servo mau e negligente, sabias que eu ceifo onde não semeei e colho onde não plantei? Então, por que não depositaste meu dinheiro no banco? Ao voltar, eu o retiraria com juros. E ele disse aos que estavam ali, Tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E eles disseram, Senhor, ele já tem 10. Ele respondeu, Digo-vos que a todo aquele que tem, mais será dado, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. De forma semelhante, as parábolas dos 2 servos em Mateus 24, versículos 45 a 51, e a parábola das 10 virgens, e a parábola dos talentos, em Mateus 25, versículos 1 a 13, são algumas das histórias mais conhecidas da Bíblia que também enfatizam a verdade da segunda vinda de Cristo. Na parábola dos 2 servos, Jesus diz, Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim.
Mas se o servo for mau e pensar consigo mesmo, meu senhor demora-se, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, o senhor daquele servo virá num dia em que não o espera, e à hora em que ele não sabe, e o punirá, e o lançará fora com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A parábola das 10 virgens, em Mateus 25, versículos 1 a 13, nos fala sobre a importância da preparação e vigilância para a vinda do noivo, que é uma figura de Cristo. 5 delas foram sábias e levaram óleo extra para suas lâmpadas, enquanto as outras 5 foram insensatas e não se prepararam adequadamente. Quando o noivo chegou, as virgens insensatas foram deixadas de fora, ilustrando a importância de estar sempre preparado para a vinda de Cristo. Estas parábolas e ensinamentos não são apenas histórias ou lições morais, mas sim verdades profundas sobre o reino de Deus e a segunda vinda de Cristo. Elas nos lembram da necessidade de vigilância, fidelidade e preparação, enquanto aguardamos o retorno do nosso Senhor e Salvador. A segunda vinda de Cristo é uma realidade que deve moldar cada aspecto de nossa vida. A parábola das 10 virgens, em Mateus 25, versículos 1 a 13, nos oferece uma imagem vívida da importância de estar preparado para a vinda do Senhor. As virgens que estavam prontas entraram com o noivo para a festa de casamento, enquanto as que não estavam preparadas foram deixadas de fora. O noivo, que é uma figura de Cristo, disse: "Em verdade vos digo que não vos conheço." Isso nos lembra da importância de estar sempre vigilantes, pois não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25, versículo 13. A parábola dos talentos, em Mateus 25, versículos 14 a 30, também nos fala sobre a importância da fidelidade e da boa administração dos recursos que Deus nos deu. O mestre elogia os servos que foram fiéis e multiplicaram os talentos que lhes foram dados, enquanto condena o servo preguiçoso que enterrou o seu talento no chão. O mestre diz aos servos fiéis: "Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor." Este é um lembrete poderoso de que Deus nos recompensará de acordo com nossa fidelidade em servir a Ele e administrar bem os recursos que Ele nos confiou. O mestre repreende o servo preguiçoso, dizendo: "Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e colho onde não plantei? Então deverias ter depositado meu dinheiro com os banqueiros, e ao meu regresso eu receberia o que é meu com juros." A mensagem é clara: aqueles que são fiéis receberão mais, enquanto aqueles que são infiéis perderão até o que têm. O servo infiel é lançado nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, versículo 30. Em Apocalipse 22, versículos 20 e 21, Cristo afirma: "Certamente venho sem demora." Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. E em Apocalipse 22, versículo 7, ele diz: "Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro." Em Apocalipse 3, versículo 11, ele adverte: "Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa." Estas são palavras de encorajamento e também de advertência, lembrando-nos da importância de permanecer fiéis até o fim. A coroação e culminação de tudo é o retorno triunfante de Cristo. Ele nos assegurou repetidamente de seu retorno, tanto durante seu ministério terreno, quanto em visões a João a partir de seu trono no céu. Sua própria credibilidade depende da segunda vinda. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Tu és capaz de todas as coisas, e nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Concede-me a visão para ver os desafios no meu caminho e a capacidade de sentir e ver Tua mão tranquilizadora no meio deles. Abençoa-me com uma fé que me permita enfrentar os desafios de frente, sabendo que Teus planos são sempre perfeitos. Amém. Senhor, ajuda-me a tomar as decisões corretas e a experimentar Tua força e amor em minha vida, para que eu possa evitar as ansiedades que vêm com o mal entendido. Com uma mente clara, amém, essas parábolas e ensinamentos
não são apenas histórias ou lições morais, mas sim verdades profundas sobre o reino de Deus e a segunda vinda de Cristo. Elas nos lembram da necessidade de vigilância, fidelidade e preparação, enquanto aguardamos o retorno do nosso Senhor e Salvador. A segunda vinda de Cristo é uma realidade que deve moldar cada aspecto de nossa vida, nos incentivando a viver de maneira que seja agradável a Deus e benéfica para aqueles ao nosso redor.